Você está ouvindo o programa Seara Espírita, a sua sintonia com a paz. O amor, segundo João Evangelista em suas anotações, é Deus. E compreendendo a magnitude do amor, nós vamos perceber que nos encontramos na descoberta dessa seiva que define a vida abundante. Marcel, que veio lá de Salvador, da Bahia, está aqui na nossa região, fez um trabalho maravilhoso ontem aqui em Barbacena com a gente. E hoje, ao sair do nosso programa de rádio, irá para a cidade de São João del Rei, onde tem um seminário intitulado O Espiritismo ante os Problemas Humanos, a partir das 14h30, lá no Grupo Espírita Tudo por Jesus. E às 20 horas nós teremos uma palestra com ele, Libertação do Sofrimento, lá no campus Santo Antônio, na Universidade Federal de São João del Rei. E no dia 3, encerrando em Lavras, um seminário às 9 horas da manhã, intitulado Morte, Portal para a Vida. Então a gente lembra o nosso telefone para fazer as perguntas ao nosso orador aqui de hoje, Marcel Mariano. Bom, e começando a nossa entrevista aqui com o Marcel, nós tivemos uma companheira ontem lá na sua palestra, Juliana, do bairro São Geraldo. Ela esteve ontem na Escola Agrícola e gostou muito do seu estudo, pediu para parabenizá-lo, né, pela abordagem da temática sobre a morte. E ela gostaria que você informasse a ela algumas obras que ela pudesse ter acesso para conhecer um pouco mais sobre a morte, saber como é que é a situação do espírito no plano espiritual, que obras espíritas que ela poderia ter acesso. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia aos amigos ouvintes do programa Seara Espírita, aqui na rádio Jovem Pan, SAT e Correio AM. É uma grata satisfação estarmos mais uma vez em Barbacena. Se a nossa querida entrevistadora, a nossa perguntadora de ontem, está iniciando as lides no nosso movimento espírita, sem sombra de dúvida que o Livro dos Espíritos de Allan Kardec deve ser a obra inicial pela qual ela observará os parâmetros e os estudos necessários introdutórios à compreensão do fenômeno da morte. Se ela já tem essa base espírita, é inegável de que outras obras chamadas complementares devem ser alocadas e estudadas, propiciando embasamento sobre este acontecimento inevitável em nossas vidas, que é a morte. Nós sugeriríamos, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Ali ele aborda a desencarnação de 5 pessoas na Terra e o acompanhamento pelo mundo espiritual da desencarnação dos 5. Existe uma obra de Manuel Filomeno Batista de Miranda, intitulada Entre os Dois Mundos. E nesse livro, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pela editora Leal, o Miranda aborda também as questões da desencarnação. De modo que a bibliografia sobre morte, sobre desencarnação é muito vasta, a coleção André Luiz, os livros de Joana de Ângeles, a coleção dos clássicos que acompanharam Allan Kardec, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, o próprio Céu e o Inferno, de Allan Kardec, trazem subsídios muito enriquecedores para quem quer entender este fenômeno, pelo qual algum dos nossos parentes já viveu e oportunamente seremos nós a experimentar. O Luciano, que está aqui com a gente nos estúdios hoje, ele também gostaria de fazer uma pergunta no sentido de como que nós podemos compreender o fenômeno da morte. Estudando. Tudo que nos é desconhecido nos causa receio, nos causa medo. À medida que nós vamos conhecendo um assunto, dominando uma temática, aquilo deixa de ter medo.
Então, as religiões tradicionais, a própria família, criaram muitos mitos em torno da morte. O medo, o receio, as cerimônias fúnebres, a preparação do cadáver, a maneira de sepultá-lo, e isso gerou mistérios. As pessoas ficaram com receio, ficaram com medo. Até hoje, como nós não fomos educados para morrer, porque dificilmente somos educados para viver, a morte se tornou um grande impacto, um grande receio. No momento que nós começamos a desmistificá-la e demitificá-la, passando a conhecer, estudar, participando de eventos fúnebres de pessoas, nós vamos nos relacionando naturalmente com essa ocorrência inevitável da vida, porque o outro lado da vida é a morte, é inevitável fazer essa passagem e retiraremos de nós este medo. Então, o importante é conhecer o assunto, estudar a temática, ouvir exemplos, analisar obras que acompanham o que seja a morte, para que a gente não tenha mais receio desta inevitabilidade que é a da vida. O nosso irmão Nelson Xavier está aqui nos estúdios com a gente também, e ele falou que gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Marcel. Bom dia, Marcel, bom dia, Melissa, Luciana, toda a equipe aqui presente, aos nossos caros amigos ouvintes. E tocando no assunto da morte, que foi a temática de ontem que o Marcel abordou, eu gostaria de perguntar o que o Marcel poderia dizer àqueles que não são espíritas, principalmente porque o nosso público ouvinte maior não são espíritas, como encarar, como enfrentar a morte, sendo que ela não tem o conhecimento da doutrina espírita. O que você sugeriria para essa pessoa que está nos ouvindo, que perdeu um parente, como que ele poderia trabalhar melhor a questão dessa perda de entes queridos? Conhecendo o assunto através de literatura, porque o fato de você ler uma obra espírita não significa que você aderiu aos postulados espíritas. Não é porque eu leio Dalai Lama que me torno budista. Não é porque eu leio Nietzsche que me torno pessimista. Não é porque que eu leio Karl Marx e Friedrich Engels que eu me torno capitalista ou comunista. Não, eu devo ser uma pessoa aberta, ventilada a diversas correntes de pensamento. Então eu posso pegar perfeitamente um livro de autores norte-americanos como Elizabeth Kleber-Ross, estudar Maurice Netterton, estudar uma série de pesquisadores como o próprio Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, pegar uma obra de Chico Xavier. Chico Xavier deixou tantas obras, são 438, Divaldo Franco já psicografou 205 obras, e examinar uma destas obras, analisando sem qualquer conotação de que eu aderi. Agora, eu preciso conhecer um assunto. E para conhecer o assunto, eu tenho que ser uma pessoa aberta, flexível, predisposta a enfrentar aquele assunto que eu desconheço para ter alguma noção. Então, você pode pegar perfeitamente uma obra espírita, examinar, entrar na internet, lançar o verbete morte num desses procuradores, esfarejadores da internet, que você vai encontrar farta bibliografia sobre o assunto e examinar em sua própria casa, na tela do seu computador, a ponto de pouco a pouco você ser a pessoa bem informada e não ter mais receio deste fato que é inevitável em nossas existências. Marcel, você falou para a gente do livro, de várias obras, né, que podem ser lidas para a gente compreender um pouco mais sobre a questão da morte. E o nosso programa ele sorteia semanalmente a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos fazendo um estudo sobre o Céu e o Inferno aqui no nosso programa e estamos sorteando aos ouvintes essa obra O Céu e o Inferno. E aí a gente também, no dia de hoje, aproveitando a temática que a gente está trabalhando, vamos ao final do programa também sortear uma obra do Céu e Inferno para as pessoas que estão participando. Lembrando que hoje não é ligação para a Aliança Municipal Espírita, hoje é aqui ao vivo na rádio, 3332-1517, o Luciano já está ali a postos para atender a ligação dos ouvintes. Uma pergunta que nós temos também, Marcel, é se há provas científicas da vida após a morte. São extremamente abundantes, seja através da TVP, a terapia das vivências passadas, a regressão de memória induzida ou espontânea, o chamado hipnotismo, a hipnologia, em que as pessoas adormecem e recordam de outras existências, demonstram que elas viveram antes. As comunicações mediúnicas que estão presentes em todos os anais das grandes religiões. Se examinarmos a Bíblia, a pessoa pode examinar em casa qualquer Bíblia. Veja que o rei Saul, tendo que pelejar no dia seguinte contra os filisteus,
desejava examinar se o espírito Samuel, que tinha sido seu antecessor, poderia lhe dizer qual era a sorte do povo judeu, do povo hebreu, em relação àquela guerra que ele ia empreender. O que é que ele fez? Ele foi para Endor, a comunidade de Endor, onde havia uma pitonisa. E lá ele consultou a pitonisa. A pitonisa materializou o espírito de Samuel, e o espírito de Samuel, que já estava morto, do mundo espiritual voltou para confabular com o rei Saul, dizendo que ele perderia a guerra, que no dia seguinte ele seria destruído. Como efetivamente ele perdeu a guerra e cometeu o suicídio. Se formos para o Novo Testamento, aí nem se fala. Jesus confabulou com inúmeras pessoas lunáticas, esse nome da época, pessoas obsidiadas, possuídas de espíritos. Olha, se essas pessoas estavam possuídas de espíritos imundos, é que esses espíritos sobreviveram à morte, porque senão não estariam atormentando essas pessoas. E se o espírito imundo, que é o espírito mau, o espírito vingativo, sobrevive, por que é que o bom não vai sobreviver também? A condição é análoga para ambos. Então o material é fato. Toda a história da igreja cristã primitiva está apinhada, está recheada de acontecimentos mediúnicos atestando que os espíritos voltavam para se comunicar, trazer o seu testemunho. Joana d'Arc se afirmava seguida por 3 espíritos, São Miguel, Santa Catarina, seguida por 3 entidades que a iluminavam. Então essas entidades estavam no mundo espiritual, eram espíritos que viveram na Terra. E de 20 séculos para cá é uma fartura de dados. Chico Xavier, mineiro, nasceu em Pedro Leopoldo, viveu em Uberaba, passou toda a sua vida psicografando obras de pessoas desencarnadas, a ponto de várias das suas mensagens terem auxiliado pessoas a se libertarem do tribunal do júri, da prisão, porque eram pessoas que haviam matado outras e foram inocentadas pelas próprias vítimas. Então é uma abundância muito grande de informações que atestam cientificamente que todos nós sobreviveremos à disjunção cadavérica. E para onde que o espírito vai, Marcel, após então o fenômeno da morte, da desencarnação? Ele volta ao mundo espiritual. As religiões tradicionais haviam pregado 4 estados depois da morte. Se você fosse bom, ia para o céu. Se você fosse mau, ia para o inferno. Se você fosse criança, idiota, pessoas com deficiências mentais, você ia para o limbo. E você era para o limbo. E se você pudesse pagar a sua passagem para o mundo espiritual, você ia para o purgatório. Esses 2 últimos estados, limbo e purgatório, já não fazem mais parte da teologia cristã. Então sobrou céu e inferno. Mas as informações vindas dos próprios espíritos atestam que eles estão no mundo espiritual. E céu e inferno passaram a ser estados de consciência. Tanto que o próprio Papa João Paulo II, há cerca de 15 anos atrás, na Praça de São Pedro, afirmou diante de 40 mil peregrinos. Isso foi mais ou menos no mês de outubro de 1996 para 98, mais ou menos nesse período. Disse João Paulo II, abre aspas, depois de demoradas reflexões pessoais, cheguei à conclusão de que céu e inferno são estados íntimos, interiores da criatura humana. Fecha aspas. Então, se o próprio chefe da Igreja Católica chegou a essa conclusão, ele tentava passar para a Igreja de que ele não aceitava mais a tese de céu e inferno como estados circunscritos, geográficos, localizados depois da morte. Céu e inferno são estados íntimos. Já carregamos o céu ou o inferno dependendo do que somos e do que fazemos na Terra. Então o ser, ao desencarnar, adentra-se o mundo espiritual, onde vai se situar na região onde se situou o próprio coração. E aí, Marcel, a gente tem a questão dessa situação após a desencarnação de nós estarmos vinculados a regiões de alegria ou regiões de sofrimento. E é claro que todos nós gostaríamos de estar numa região de alegria, estarmos bem, felizes, nesse céu figurativo, né, no céu da consciência tranquila. Como que nós devemos nos proceder na vida para que após a desencarnação, preparando-nos para a desencarnação, ou seja, como melhor viver para ter uma vida futura melhor também? Para se ter uma vida futura boa, tem que se ter uma vida presente adequada. Então, se eu vivo uma existência física de maneira ética, de maneira honrada, eu não tenho por que temer a morte. A questão 961 do Livro dos Espíritos já aborda claramente de que para a pessoa cética, para a pessoa vingativa, a morte é um transtorno, porque ela vai entrar em desequilíbrio no mundo espiritual. Mas para o homem, a criatura humana que cumpriu seus deveres na Terra, a morte é um retorno para o grande lar,
para a grande vida, para o paraíso que ele deixou. Ele está retornando para casa como um filho pródigo. Então, o ideal é nós termos uma vida correta na terra. Se eu cumpro meus deveres como cidadão, como membro de minha família, se eu sou uma pessoa honrada na vizinhança, se eu sou uma pessoa íntegra, ética, honesta, eu não tenho por que temer a morte, porque minha consciência, estando tranquila, vai me transportar para o mundo espiritual em equilíbrio. Agora, se eu vivo em desacordo com as leis, adotando o padrão da vingança, do ciúme, do egoísmo, do orgulho, da presunção, perante mim mesmo e perante os demais, a morte se me afigura um transtorno, porque eu vou ter que defrontar a minha consciência para o resgate dessas doenças morais. Marcelo, nós estamos com uma pergunta aqui do Maurílio, lá de Ponte do Cosme, e ele gostaria de saber a diferença da ressurreição para a reencarnação. A ressurreição era uma terminologia, um verbete usado pelos judeus. Ressurreição, se a gente for para o dicionário para o Olério, é a pessoa que ressurge, a pessoa que reaparece. Ora, um corpo que se morre não se refaz. Então, nenhuma pessoa pode reaparecer no mesmo corpo que perdeu. Então, era a maneira com que os judeus encaravam a reencarnação. Porque a palavra reencarnação já vem da Grécia. Já era aceita pela doutrina de Sócrates, que era reencarnacionista. E, portanto, a reencarnação é retorno do espírito ao mesmo corpo. Ré é um prefixo, que quer dizer retorno. Encarnação, ou seja, voltar ao corpo. Então é apenas questão de verbete, de terminologia. Os judeus não trabalhavam com a palavra reencarnação porque não tinham vínculos com a cultura grega, que era uma cultura de palingenesia. Palin, vários, genesia, nascimento, ou gênese, vários nascimentos. Mas quer dizer, no fundo, na essência, a mesma coisa. Era o reaparecimento da pessoa. Por isso que eles se referiam tanto à ressurreição do profeta Elias. Elias reapareceu no cenário onde estava Jesus. Mas em que roupagem? Na roupagem de João Batista. Quer dizer, o profeta Elias voltou a se reencarnar, mas agora em um novo corpo devidamente preparado para ele, que se chamou João Batista. Porque para Deus é muito mais econômico fazer um novo corpo no ventre de uma mulher do que reparar a máquina física que se deteriorou. Com certeza. O Paulo Bianchetti acabou de ligar aqui para a gente dos estudos também, parabenizando aqui pelo programa, Marcel, e pediu que você falasse um pouquinho sobre as crianças especiais, principalmente aquelas que possuem a síndrome de Down, na visão da doutrina espírita. Na maioria dos casos, os portadores dessas teratologias, como a síndrome de Down, a hidrocefalia, o cretinismo, a idiotia e essas doenças congênitas, genéticas, são suicidas reencarnados. Por terem utilizado indevidamente o seu vaso físico no passado e o destruído arbitrariamente por arma de fogo, por arma branca, por enforcamento, por envenenamento, se atiraram de um edifício ou sobre as rodas de um veículo pesado, eles reencarnam sob transtornos dessas desencarnações violentas. E muitas vezes aquele que disparou um tiro contra a cabeça lesiona o perispírito. E na reencarnação seguinte, a lesão no perispírito irá produzir um vaso físico deteriorado, o que culmina nos problemas da síndrome de Down, da hidrocefalia e de todos esses transtornos dolorosos que devemos acompanhar com carinho, propiciando a este ser que está voltando à Terra todas as condições para que naquele vaso físico defeituoso ele possa corrigir a sua insanidade do passado. E por falar na questão do suicídio, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dessas consequências, como que a doutrina espírita esclarece o ser humano, a pessoa encarnada, das consequências do suicídio, principalmente às vezes aquela pessoa que está desanimada de viver, que não tem mais sentido de vida. Quais são as consequências futuras de forma a ser um preventivo para que isso não aconteça? O mais hediondo crime contra a divindade é o suicídio. Porque no homicídio, quando eu mato uma pessoa, muitas vezes eu estou defendendo o patrimônio, eu estou defendendo minha vida, estou defendendo minha família, defendendo o que é meu. Então, até nesses casos, a justiça humana isenta a pessoa de pena, considerando o preceito da legítima defesa. Mas no suicídio, há covardia, porque matar-se não é um ato de coragem, é um ato de covardia. Corajoso é a pessoa que fica para enfrentar os desafios existenciais, os problemas. Se eu não posso enfrentar sozinho os problemas que me acometem, eu busco ajuda, eu busco uma terapia, um vizinho, um amigo, uma pessoa que me dê a mão naquele momento difícil, mas nunca evadir-me da vida. Porque a pessoa sai de um problema que está enfrentando e enfrenta um outro problema. Porque mata o corpo, mas não se destrói.
Então ela acaba entrando no mundo espiritual, gerando dois problemas. Uma pesquisa da USP demonstrou que todo suicídio, quando ele se mata, ele no fundo mata 12 pessoas em torno dele. Porque normalmente a gente é cercado por muita gente. Então o pai de família que se mata, ele mata a esperança na companheira, ele mata a esperança nos filhos, ele mata a alegria nos amigos, ele mata, entre aspas, uma série de sentimentos que ele acaba atingindo no mínimo 12 pessoas em torno dele. Então vale a pena viver, porque as consequências do suicídio no hospital são muito danosas, como apresentam inúmeras literaturas. A Marlene, lá de Ponte do Cosmo, está mandando um abraço para você também, o Marcel. Um abraço também do pessoal, de todos os trabalhadores lá do Centro Espírita Amor à Verdade, que é também lá em Ponte do Cosmo. E gostaríamos de perguntar também a você a respeito da questão do aborto. Como que a doutrina espírita enxerga a questão do aborto? Absolutamente favorável ao aborto quando a vida da mãe correr risco pela formação fetal. Se toda gestação periclitar, correr risco a vida da mãe, é muito nobre, é muito digno de que a gente elimine a vida que está sendo gerada, preservando a vida que já existe. Em todos os outros casos, mesmo na má formação fetal, na questão dos anencéfalos, a criança sem cérebro, sem tronco cerebral, a doutrina espírita propõe a preservação da vida. Deveremos acolher aquela vida, mesmo que ela venha deformada, propiciando as condições para que ela possa viver na Terra por breves minutos, por breves horas, por breves dias, alguns anos, e resgatar o seu dever. Porque nós não somos autor da vida e não podemos dispor da vida. Portanto, é um crime hediondo de que a doutrina propõe aquele que vai fazer, aquele que vai praticar, que não se submeta, a fim de não gerar em si a tremenda consciência de culpa. E por falar em aborto, a gente chega no outro extremo, né? O aborto é o início, quando a criança está surgindo, sendo formada, no início da vida. Mas e lá no final também, quando a gente vê os processos de morte por doenças degenerativas, onde é retratado o assunto da eutanásia. Como a doutrina espírita enxerga também a eutanásia? Nós somos favoráveis à preservação da vida em qualquer situação que ela se apresente. Porque nós não podemos aquilatar quanto tempo a pessoa vai ficar no corpo. O caso da norte-americana Karen Ann Quillan, que ficou 13 anos em estado de coma. Nós temos casos já de 20 anos. Pessoas que estão numa cama, entubadas, mantidas por aparelho, mas estão vivas. No Brasil, como não existe previsão legal da eutanásia, todos esses casos são enquadrados como homicídio. Então, no momento que você desliga o aparelho, você está facilitando a morte de uma pessoa e vai ser enquadrado como homicídio. Então, não concordamos com a eutanásia e enquanto os equipamentos puderem manter aquela vida, deveremos lutar para manter aquele ser ainda no corpo, porque ele provavelmente está resgatando algum delito do passado. E hoje nós estamos aí com os estúdios repletos de companheiros aí da Jornada Espírita acompanhando o Marcel, né? Acabou de chegar agora aqui o Paulo e a Viviane, que estão aqui com a gente. Nelson, com o Nelson Vicente aqui também, já desde pequenininho, já participando do programa de rádio, né, Nelson Vicente? O Marcel, o Luciano, o Miguel, o Domingos aqui da rádio com a gente hoje também. E nós vamos para os nossos comerciais agora. E lembrando da nossa promoção aqui, ligue para a gente, hoje aqui nos estúdios mesmo, 3332-1517. Deixe seu nome e seu telefone e aproveite para fazer uma pergunta para o Marcel Mariano, podendo ser de qualquer assunto que você tenha interesse de saber à luz da doutrina espírita. 3332-1517. E ao final do programa a gente sorteia uma obra, O Céu e o Inferno. A gente volta daqui a pouquinho. Programa Seara Espírita e a hora. 9h33. Voltando aqui com o Marcel, nós temos uma pergunta aqui do Elsander, lá da Ponte do Cosmo. O Elsander, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a questão das células embrionárias e a utilização de células-tronco na medicina de hoje à luz da doutrina espírita. Absolutamente favoráveis. Toda pesquisa que venha colaborar com a melhoria da qualidade de vida na Terra, o Espiritismo é a favor. Se examinarmos ali a questão 693 do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda e os Espíritos respondem sobre a melhoria das raças, a melhoria da raça vegetal, da raça animal, nós somos absolutamente favoráveis. Agora, as pesquisas devem envolver ética. O que é que nós vamos fazer com estas células-troncos, ou células embrionárias? Nós vamos tirar pessoas da agonia,
da fila agoniada, da hemodiálise, dos transplantes, que nunca dão conta dos que estão na fila da agonia, muitas vezes morrendo antes da hora, então que elas sejam favoráveis. Mas não vamos produzir monstros em laboratório, nem tentar reviver os grandes assassinos da história da humanidade através do DNA, desta reprodução de células tentando dominar nações ou outros países. Então é preciso que a pesquisa desta área seja acobertada pela ética e pelo comportamento digno dos cientistas. Competem aos governos regular esse procedimento através de lei. A Heloísa, lá do bairro Caiçaras, ela está com uma pergunta aqui específica a respeito de problemas congênitos, problemas de coração, esôfago, estômago, que é congênito. Como que a doutrina espírita poderia explicar essa questão? São resgates do próprio espírito, porque é o espírito no ato da reencarnação que forja o seu vaso físico. Então, naturalmente, que o perispírito vai imprimir no DNA, no ácido desoxirribonucleico da célula, na formação da mitose, na cistiparidade, no processo de transformação das células para a construção dos folhetos blastodérmicos e da formação do futuro vaso físico, as impressões que vão acontecer e acompanhadas durante toda a vida. Nós não temos a rigor na Terra o vaso físico que queremos. Nós temos o vaso físico que precisamos, que merecemos de acordo com nossa trajetória evolutiva. Então naquela casa surge alguém cego, naquela outra pessoa surge uma pessoa sem braço, ali nós temos uma pessoa que tem um filho com hidrocefalia. São problemáticas do próprio espírito que fazem parte daquele conjunto familiar que ele está recebendo para os resgates necessários. Então, os fenômenos teratológicos, os fenômenos genéticos, congênitos, são problemáticas do espírito que cometeu algum desativo, algum desequilíbrio na existência anterior e reencarna sob junção daquele escândalo para a reparação devida. A Ana, lá do bairro do Campo, ela gostaria de saber como que poderia orientar as pessoas que ficam chamando pelos espíritos daqueles entes desencarnados. Às vezes um pai, uma mãe que desencarnou há mais tempo e o filho ali que ficou aqui na Terra encarnado passa por sofrimento, às vezes fica clamando, né, pela presença do pai, da mãe, para vir em socorro. Como que essas pessoas devem ser orientadas, Marcel? Nós temos aí o fator do desespero. Muitas vezes uma família que não se preparou para a morte, de repente é colhida pela informação infaustosa de que um filho desencarnou numa via pública, numa BR, um acidente de moto, um acidente de carro. Então, naturalmente, que a família é tomada por aquele impacto entra em desespero. E o pai, a mãe, a esposa, o marido, os filhos, ficam clamando, ficam suplicando por aquela vida. Isso atormenta muito o espírito, que deseja responder, mas não tem condições ainda, porque está aturdido no mundo espiritual, sem saber sequer se entrou no mundo espiritual. Porque as tragédias como os acidentes aviatórios, os terremotos, as balas perdidas, os acidentes de motocicleta, levam a pessoa tão rapidamente para o mundo espiritual que ela fica na dualidade, ela não sabe se está no corpo, se ela está viva. E ela ouve essas vozes na sua intimidade a chamando, mas ela não tem como responder. Então deveríamos nos aquietar na prece. A grande ferramenta nesse instante é a prece. Façamos uma prece pelo ente querido. Acalmemos a nossa ansiedade, entreguemos-nos a Deus através da confiança. E Deus, que é Pai de todos nós, vai acolher este nosso ente querido. E quando tiver a oportunidade e melhores condições, Ele voltará nos trazendo as notícias da sua transferência para o mundo espiritual. Os nossos telefones ainda continuam abertos para perguntas ao Marcel, 3332-1517. A Sandra, lá do bairro Boa Vista, Marcel, ela gostaria de saber se a overdose ela é suicídio. Quais são as chances de como, né, a pessoa reencarnaria após a overdose, por exemplo, o uso de drogas, né? A overdose é a ingestão deliberada, intencional, de uma grande quantidade de drogas que vem provocar uma parada cardiorrespiratória no seu usuário. Mas o uso de droga em menor quantidade já é um suicídio. Aquele que fuma o cigarro tradicional, o tabaco, vendido nas ruas, já está se matando. Porque o cigarro é portador de 4.723 substâncias cancerígenas. Então, no fundo, a pessoa está se matando. E se ela faz o uso de drogas ilícitas, como a maconha, a heroína, o êxtase, o ópio, o crack, ela também está no processo de autodestruição. Não é um suicídio direto, porque quem fuma não está querendo se matar, é um suicídio indireto.
A pessoa está correndo o risco de se matar pelo enfisema pulmonar, pelo câncer, pelas doenças provenientes dessas substâncias conservantes, destruidoras, essas substâncias cancerígenas. Então o espírito entra muito aturdido no mundo espiritual, porque não sabe se desencarnou ou não pela overdose. Ele tem que esperar algum tempo aquelas substâncias se dissolverem no seu perispírito, e a pessoa depois entra num grande pesadelo, num grande torpor. Quando vai se dar conta, já se passaram muitos meses, muitos anos da ocorrência. Ela vai ser conscientizada e posteriormente ela voltará em outro corpo. À medida que tenha se utilizado dessas drogas para destruir o vaso físico do qual se evadiu pela morte, ela se reencarnará sobre esses transtornos. E muitas vezes, por exemplo, a pessoa que fez largo uso de cigarro reencarnará na existência seguinte com enfisema pulmonar, com os problemas asmáticos, com as alergias. E alguém vai dizer, mas esse menino nunca fumou e vive com essa crise de asma. Ele não fumou nessa existência, mas foi o tabagista da existência anterior. O Paulo está aqui nos estúdios com a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcel ao vivo. Bom dia, Marcel. Bom dia aos participantes aqui. Bom dia ao amigo ouvinte. Gostaria de perguntar o seguinte: nós temos dentro do nosso movimento espírita um setor de muita expressão, que é aquele que se preocupa na educação moral, na evangelização da nossa criança e do nosso jovem, já que estes serão os continuadores do movimento espírita no dia de amanhã. Mas nós vimos na nossa sociedade moderna crianças com tendências muito infelizes e jovens delinquindo muito. O que nós poderíamos dizer para esse nosso ouvinte que agora está sintonizado conosco a respeito do processo da educação? Como que o Espiritismo vê, já que muitas religiões tradicionais e a instituição familiar não tem se preocupado de forma devida com a educação dos filhos? O codificador Allan Kardec, que era pedagogo, na questão 685, letra A, do Livro dos Espíritos, afirmou que a educação é a mudança de hábitos, é a mudança de caracteres. Portanto, começa a educação já no ventre. À medida que eu me educo enquanto pai, enquanto mãe, para receber aquele filho que eu estou projetando, eu já estou preparando um ambiente adequado para aquele filho que vai chegar. Quando ele chegar, eu devo conscientizar de que eu dei a ele um vaso físico, mas ele não é meu filho, ele é filho de Deus. Ninguém tem filho, quem tem filho é Deus, que nos confia seus filhos como irmãos na consanguinidade para que nós o eduquemos. Então, momentaneamente, aquele ser emboscado em minha família, como meu filho temporário, ele está sob os meus cuidados. A confiança de Deus em nós é tamanha que ele confia um filho seu que se degenerou, que se transvariou no destino, para que nós o reeduquemos. Então eu devo empregar todas as técnicas pedagógicas, todas as técnicas da persuasão, todas as técnicas do diálogo em família, para conduzir aquele filho ao caminho do bem. Não pretendo torná-lo espírita, nem católico, nem evangélico. Os pais devem tornar os filhos homens de bem. Que tipo de religião ele vai escolher? Não, isso é uma opção dele. Mas eu devo infundir nele bons princípios. Que ele seja uma pessoa honrada, honesta, ética, equilibrada. E isso é que é mais importante. Que ele seja um homem e uma mulher de bem. E aí eu vou me despreocupar, porque terei dado a ele todas as bases para ele ser um cidadão honrado, construtivo, proativo para a sociedade de amanhã. E a minha tarefa como pai estará completa. O acompanharei como amigo, o acompanharei como conselheiro, mas já dei a ele todos os elementos que eram importantes para educar. E ele não vai delinquir, ele não vai para as drogas, ele não vai se tornar um calceta, um bandido, uma pessoa vil que conspire contra a sociedade, mas trabalhará para que a sociedade seja cada vez mais saudável. O nosso presidente da Aliança Municipal Espírita, Antônio Maurílio, ligou aqui para a gente agora também para os estúdios, parabenizando ao Marcel pelo programa e mandando abraços a todos aqui e aos ouvintes também que nos acompanham. E o Evaldo, lá da Sociedade Espírita Amor e Paz, trabalhador lá do CEPAS, ele ligou para nós também e disse o seguinte, que o planeta Terra está passando por um momento de transição, né? A gente sempre ouve falar do planeta saindo das provas e expiações para entrar num plano de regeneração. Mas qual que é a nossa participação nessa transição do planeta Terra, Marcel? Colaborar para que ela se dê de maneira menos traumática. Todos os informes, não só espíritas, mediúnicos, espiritualistas, esotéricos, falam que já estamos passando e a transição não começou agora. Ela já vem há mais de 2 séculos se operando na Terra.
Espíritos recalcitrantes do mal já não estão tendo mais a oportunidade de se reencarnar na Terra, que agora está ofertando seus corpos a espíritos nobres, a espíritos dignos, que vão se reencarnar para promover, para acelerar o desenvolvimento e o progresso intelecto-moral da Terra. Então nós estamos no meio desta grande transição. Os fenômenos do tsunami, dos terremotos, dos vulcões, das grandes catástrofes naturais, evidenciam de que Deus está ajeitando o jardim da Terra para receber as estrelas, para receber as entidades luminosas que deverão se reencarnar nos próximos 500 anos na Terra, promovendo essa transição para uma era regeneradora, uma era de paz. Então qual é o meu compromisso hoje? Preservar a Terra. Eu devo ser uma pessoa ecologicamente correta, devo ser uma pessoa eticamente correta na Terra, de modo a colaborar para que a transição se dê de maneira menos traumática para mim e para todas aquelas pessoas. É como se a Terra estivesse vomitando os fluidos venenosos que estamos projetando sobre ela. Inclusive uma teoria científica que se chama tese Gaia. A Terra seria um organismo vivo e já não suporta a nossa iniquidade. O problema hoje da Terra é a própria criatura humana. Um ouvinte ligou aqui para a gente também a respeito da evangelização da criança, acho que em continuação até a pergunta do Paulo. E ele colocou o seguinte, que há resistência em apresentar os temas, os princípios da doutrina espírita às crianças normalmente assistidas, porque às vezes o centro faz um trabalho de assistência social para famílias normalmente não espíritas, né? E aí, o que você pensa a respeito dessa dificuldade de falar de doutrina espírita para aquela criança que é assistido da Casa Espírita? A Federação Espírita Brasileira, há mais de 20 anos, lançou a campanha de evangelização permanente. E nessa campanha estão embutidos apostilas, material escrito, que favorecem que os ensinamentos, os princípios espíritas, sejam ministrados com total tranquilidade à mente infanto-juvenil. Como a doutrina espírita é uma doutrina simples, é uma doutrina de vivência, ela está acessível desde a criança à pessoa da terceira idade. Agora nós temos que adequar a maneira pedagógica de apresentá-la, porque o alimento que serve ao idoso não serve à criança. Nem sempre o que o idoso entende, a criança também compreende. Então nós temos que adequar o conhecimento à faixa etária, ao nível cultural, socioeconômico em que a pessoa vive. Você só dá assistência social é muito nobre. Assistir uma família com farnel, assistir uma família com a cesta básica é um legítimo contributo da caridade. Mas a nossa caridade deverá ir além das coisas materiais. Se eu estou assistindo uma comunidade pobre materialmente, por que não evangelizar as crianças dali? Ministrando elas noções de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, uma conduta ética, para que aquela comunidade também receba o pão espiritual. Portanto, a evangelização infanto-juvenil deve estar associada ao trabalho do aculturamento espírita no bojo da própria assistência e da promoção social humana. A Sandra nos ligou aqui também, ela diz o seguinte, Marcelo, que ela perdeu o filho há 5 anos. E ela sabe que pelos sonhos é possível nós encontrarmos com os espíritos que já não estão mais aqui na Terra encarnados. E ela gostaria de saber por que ela nunca sonha com o filho que desencarnou. Nós não perdemos pessoas, nós perdemos objetos. Então seu filho não está perdido, ele está no mundo espiritual. Certamente acolhido por entes queridos, por familiares, que o acolheram como quem volta de uma viagem. Ele é uma ave cansada, que atingida por uma pedrada, não pôde prosseguir o voo. E a asa quebrada fez com que a ave fosse ao chão. Mas dentro da ave havia uma falena de luz, e a falena de luz se libertou para voltar ao mundo espiritual. Ore por seu filho. Faça uma prece a Jesus, entregue ele a Deus. Foi Deus que lhe deu emprestado por algum tempo e foi Deus que tomou ele de volta. É a vontade do Senhor, são os seus insondáveis desígnios. Ore por ele. À medida que você se pacificar, diminuindo sua própria ansiedade, ele encontrará naturalmente meios, mecanismos, oportunidades de voltar e através de um sonho, de um médium, de uma outra pessoa, lhe dará um recado, lhe dará um bilhete, lhe dará a informação de que ele está bem e vai colaborar com você oportunamente. Mas não se entregue em nenhum momento ao desespero. Ok.
Ok. A Marina, lá de Ponte do Cosme, ela trabalha com jovens e fizeram perguntas a ela sobre a questão da pílula do dia seguinte. A famosa pílula, né, que às vezes o jovem faz uso após ter uma relação sexual onde não houve proteção e com medo da moça, né, engravidar no caso, usa-se a pílula do dia seguinte. O que a doutrina espírita nos orienta nesse sentido, Marcel? Existem duas correntes médicas dos especialistas que analisaram os conteúdos hormonais dessa pílula. E uma corrente considera que ela é abortiva. Por quê? Porque na relação sexual, 2 horas depois do ato sexual, o espermatozoide já atingiu a trompa de Falópio. E se ali houver um óvulo da moça, daquela mulher, vai haver a fecundação. Então começou um processo de vida. Aquele óvulo vai nidar, já fecundado, ele vai migrar para o útero, onde vai se aninhar no endométrio, favorecendo o despontamento de uma vida, 9 meses depois um ser. A pílula vai impedir, portanto, que aquele óvulo, agora ovo, célula fecundada, se aninhe no endométrio, portanto ela tem caráter abortivo. Outra corrente admite que ela impede que o espermatozoide chegue ao óvulo, então ela não tem característica abortiva. Porque se não há encontro entre espermatozoide e o óvulo, não há aborto. O aborto é a destruição espontânea ou provocada de um produto da concepção. Então, entre as duas correntes que não conseguem se entender, nós optamos, os espíritas, pela utilização da camisinha para o homem ou da pílula anticoncepcional para a mulher, porque elas não têm caráter abortivo. Temos alguma restrição contra o DIU, o dispositivo intrauterino, por ter caráter abortivo, e contra a pílula do dia seguinte, porque toda destruição da vida após a fecundação implica no aborto. Portanto, a destruição de uma vida pela qual não somos dono e pela qual responderemos oportunamente. E aproveitando essa pergunta da Marina, ou Marcel, gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a questão da sexualidade. Hoje nós observamos que a sociedade está muito liberada nessa questão. Esse assunto é tratado com menos importância, talvez. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a importância, a responsabilidade da sexualidade perante nós, seres infinitos que somos, que iremos reencarnar e que iremos levar as consequências do mau uso da sexualidade. O sexo é departamento anatômico do corpo. E a sexualidade é questão de psicologia. O ser espiritual, ele trafega normalmente pelas vias corporais em 4 áreas da sexualidade, tecnicamente falando. Assexualidade, bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade. Nós consideramos que a linha sexual normal, convencional, numericamente apresentada na Terra, é a heterossexualidade. É aquela que implica que os homens buscam as mulheres e as mulheres buscam os homens, para o fenômeno da procriação, para a construção da família. Todas as outras expressões de sexualidade são respeitáveis, porque cada um estará mergulhado no seu conflito, no seu problema, na sua dificuldade, no seu momento, na sua experiência evolutiva. Então nós temos respeito. O que nós não anuímos é com a promiscuidade, mas respeitamos a convivência entre 2 pessoas do mesmo sexo, com o mesmo respeito que temos para 2 pessoas heterossexuais que constroem a vida. Porque não estamos na intimidade daquelas pessoas, não conhecemos a sua história e devemos ter respeito, tanto quanto queremos respeito para os nossos relacionamentos íntimos. Portanto, sexualidade é questão de educação do espírito, que momentaneamente pode se transviar no seu processo evolutivo, voltar sobre uma expressão contrária às suas aspirações íntimas, mas oportunamente ela vai encontrar o próprio reequilíbrio das suas energias e se apresentará numa linha morfológica de acordo com as suas aspirações mais íntimas. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa Série Espírita, né? Ainda temos algumas perguntas aqui que não conseguiram ser respondidas, mas para a gente finalizar, o Marcel, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, de forma a nos orientar nessa nossa caminhada, nos fortalecer ante as dificuldades da vida, para que a gente possa chegar ao final dessa encarnação com um sentimento de termos cumprido bem essa nossa etapa evolutiva. Gostaria de agradecer a nobre e digna entrevistadora, muito generosa para conosco, aos ouvintes do programa Seara Espírita,
a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan Sat e do Correio AM, aos nossos companheiros de estúdio que estão nos dando suporte, aos nobres espíritos que estão nos inspirando nas perguntas que foram formuladas, todas ricas de conteúdo e de interesse. Desejar aos nossos ouvintes votos de paz, um sábado muito feliz, e dizer que conhecer a doutrina espírita é uma verdadeira bênção, porque elas nos libertam da ignorância, nos descerra o véu da vida espiritual e nos liberta do fanatismo, da lavagem cerebral, dos conteúdos dogmáticos, das inquietações, porque traz informações e traz respostas às nossas perguntas. Quantos de nós estamos cheios de dúvidas sobre a vida, sobre a existência na Terra, o que é que a gente veio fazer, por que é que estamos aqui? O Espiritismo tem resposta, mas é preciso que a pessoa rompa essas muralhas de indiferença, essas muralhas de prevenção e saia do seu castelo de pseudo-conhecimento e vá ao encontro de uma verdade nova. Não tenha medo de transitar nesse fascinante país do autodescobrimento. Fazer a viagem para dentro e se admitir que não sabe tudo, admitir que não conhece tudo. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Então podemos partilhar experiência. Sabemos muita coisa que os outros ignoram, mas os outros sabem de muita coisa que nós não conhecemos. Então vamos nos permitir conhecer, participar de uma palestra, ler um livro, analisar um site, conversar com alguém e não ter medo de que esta informação abale as nossas convicções. Como diria Emmanuel pelo Chico, não tenha medo de abalar as suas certezas, porque se uma certeza dentro de mim for inabalável, nada derruba, mas se ela for uma coluna feita de isopor, ao primeiro vento ela vai cair. Então, pela pesquisa, pelo estudo, pela leitura e pela meditação, eu me autodescubro, me libertando do véu da ignorância. Caso você, querido ouvinte, ainda não tenha conseguido fazer a sua pergunta, ou gostaria de fazer uma pergunta assim, mais pessoal, mais elaborada, que tivesse, né, assim, um contexto pessoal, você pode mandar um e-mail para nós encaminharemos aqui ao nosso irmão Marcel Mariano, e ele responderá, a gente encaminhará a resposta para você. O nosso e-mail da AME é amebarbacena, tudo junto, amebarbacena@yahoo.com.br. O telefone da Aliança Municipal Espírita é 3333-8054. E outras perguntas também que vocês desejarem fazer, nós podemos também futuramente publicar a resposta do Marcel Mariano no jornal Seara Espírita, que é o nosso jornal de veiculação aqui em Barbacena e na nossa região. Bom, nós vamos a uma música agora, intitulada A Paz do Bom Jesus, do CD Voz de Minha Alma, com o Toninho, e a gente vai fazer o sorteio aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso encerramento, já falando quem é o ganhador da obra O Céu e o Inferno. Um minutinho só. Falei que quebrar e voltei a quebrar. Veja quanta luz, quanta harmonia, momentos de paz e alegria. Veja lá no céu quantas estrelas, Deixa eu pegar na terra e no mar. Essa Sandra, ela ligou agradecendo, disse que em 5 anos nunca foi tão consolada na vida. E ela adoraria ganhar o livro, mas não tem condição financeira de adquirir. Vamos passar o livro para ela? Ela ligou chorando, emocionada. Os pássaros que vivem a cantar, Eu tenho um filho que o ar que respiramos pra viver. Passa a regra e fecha a conta, só para encerrar. Os pássaros que vivem a cantar, o ar que respiramos pra viver. À noite as estrelas a brilhar, olha o infinito, quanta luz. Logo vem chegando o amanhecer, trazendo a paz do nosso bom Jesus. Logo vem chegando o amanhecer, trazendo a paz do nosso bom Jesus.
chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente, né? Estava tão bom aqui as perguntas, a gente conseguindo atender as dúvidas dos nossos ouvintes, mas semana que vem tem mais, né? Semana que vem, Paulo Bianchetti estará aqui com vocês no programa Seara Espírita, com Nelson Xavier também, falando sobre temas doutrinários. Mas hoje, se você ainda quiser aproveitar a presença do Marcel Mariano aqui na nossa região, ele que veio lá de Salvador, está bem longe da gente, né? Mas hoje ele estará em São João del Rei, a partir das 14h30, 2h30 da tarde, ele fará o seminário O Espiritismo ante os Problemas Humanos, no Grupo Espírita Tudo por Jesus, Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 626, Colônia do Marçal, São João del Rei. E à noite, às 20 horas, 8 horas da noite, a palestra Libertação do Sofrimento, lá no campus Santo Antônio, Universidade Federal de São João del Rei. Em Lavras, no dia 3, amanhã, encerrando o seu ciclo de palestras e seminários, ele vai fazer o seminário Morte, Portal para a Vida, de 9 ao meio-dia, lá no Centro Espírita Augusto Silva, na Rua Miceno de Pádua, 390, em Lavras. Nós agradecemos a todos os ouvintes que ligaram, mandamos um abraço para a Daísa, a Maria da Conceição, o Wesley, o Maurílio, a Eunice, o Richard, a Heloísa, a Sandra, José Alvim, a Marina, o Elsander, o Evaldo, a Ana, a Marlene, todo mundo que ligou, participou do programa, quem está assistindo em casa, nos acompanhando no nosso programa, o nosso abraço muito carinhoso, muito fraterno a todos vocês. E vamos ao contemplado de hoje da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Quem ganhou a obra hoje foi a nossa irmã Sandra. A Sandra, que é lá do bairro Boa Vista, telefone 3333, final 72. Sandra, parabéns, você ganhou essa obra. A gente espera que ela possa ser útil, possa lhe trazer palavras de bom ânimo, auxílio na nossa jornada, conhecimento da doutrina espírita. E você pode buscá-la lá na Aliança Municipal Espírita, que é lá na Rua Monsenhor João Gonçalves, número 1, loja 1, Centro. Telefone de lá, Sandra, é 3333-8054. Você pode pegar hoje ainda ou a partir de segunda-feira a sua obra O Céu e o Inferno com a Regininha lá, tá bom? Mais uma vez o nosso abraço carinhoso a todos vocês ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser, rogando ao Pai, nosso Deus de infinito amor e bondade, as suas bênçãos, a sua paz, o seu amor sobre toda a humanidade. E que Jesus nos abençoe o caminho, nos iluminando para o bem e para o amor. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima semana. Você Domingos, muito obrigado. Tudo de bom para você, sua paz. Fique com Deus. Apresentação Melissa Portugal. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Quando uma luz se acender, a esperança irá de novo iluminar nossos caminhos. Quando uma porta se abrir, uma estrela irá brilhar no céu, iluminar uma nova era. E todo amor que anda guardado vai arder em nossos corações e ver nascer um novo tempo. E todo calor dos nossos corpos livres, celebrando enfim a paz, vai despertar um novo amanhecer. Quando uma luz se acender, a esperança irá de novo iluminar nossos caminhos. Quando uma porta se abrir,
uma estrela irá brilhar no céu, iluminar uma nova era. E todo amor que anda guardado vai arder em nossos corações e ver nascer um novo tempo. E todo calor dos nossos corpos livres celebrando